Na verdade, quando a gente abre, em qualquer projeto que a gente abre concorrência, a gente, regra da companhia, de nosso interesse também é a gente focar bastante no nosso budget, né? Mas nesse caso, era um caso bastante específico, onde nós tínhamos algumas questões de prazo, né, de início do projeto, e esse projeto ele tinha um prazo muito limitado e determinante para que ele fosse, para que tivesse a conclusão. Então, quando a gente teve o retorno dessa proposta de trabalho, ela veio mais completa, né, flexível às nossas necessidades, e assim a gente pôde fechar com a BI. Quando a gente buscou a BI, a gente colocou isso como um briefing, mais do que realmente o serviço a ser feito. O projeto Hollywood teve uma repercussão muito positiva. Nós o transformamos em um showroom, né? Afinal, quase todos os nossos produtos estavam aplicados, né? Então, nós contamos com a experiência da BI para conduzir, né, o desenvolvimento, desde o cronograma até a execução e a realização de todo o projeto. Contamos com dicas, né, de como agregar mais ainda valor ao que a gente gostaria de mostrar, que eram nossos produtos, a instalação dos nossos produtos, né, que até então nós tínhamos apenas manuais de instalação, e um vídeo ele representa muito mais, né? Para o consumidor, que é o nosso principal público, foi fundamental, foi algo a mais, né? Entregamos algo a mais. Isso é um diferencial perante os nossos concorrentes. Nós utilizamos esse material, esse trabalho no nosso site, nos nossos catálogos, através dos QR Codes e assessoria de imprensa, né? Tivemos uma divulgação muito forte e até hoje estamos trabalhando com esse material e não para por aí, né? Ele tem muito mais utilidade. Como nós não temos o costume de fazer esse tipo de trabalho, precisávamos de uma empresa que desse suporte e pudesse conduzir, né, esse trabalho, indicando qual era a maneira, como deveríamos atuar, e foi fundamental o trabalho da BI para conduzir todo o projeto, né, principalmente com o que eu falei sobre o cronograma, que o cronograma ele nos ajudou bastante. Pudemos, né, dividir a equipe, que era uma equipe grande, né, pudemos dividir para que cada etapa fosse cumprida no seu devido prazo, e no final das contas conseguimos até antecipar, né, o projeto foi entregue com certa antecipação. E no início nós acreditávamos que isso não era possível. Nosso costume é fazer manual de instalação. Quando você vê um vídeo de instalação dos produtos, totalmente diferente. Ele é 1000 vezes mais interessante, mais objetivo e mais prático, né, para a pessoa que vai utilizar o nosso produto e precisa entender como utilizá-lo. A grande necessidade desse projeto nosso era uma modernização do material que que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né? Essa modernização se fez necessária, e para que isso acontecesse nós tivemos que envolver toda uma equipe técnica em nível nacional para se deslocar a uma outra região que não é a nossa base de trabalho, junto com a equipe toda da BI, né? Então a grande expectativa era a flexibilidade de ambas as partes e a interação também, de forma bastante amigável e receptiva, porque nesse projeto, que se tratava inclusive da aplicação técnica de produtos numa obra, na realidade de uma obra, nós construímos realmente uma casa, e como toda obra existem imprevistos. Então essa adequação aos imprevistos ela aconteceu com frequência. Então essa expectativa existia essa expectativa, né? Ela foi atendida, porque por mais que houvesse um cronograma, a gente já sabia, isso foi colocado desde o começo, vão acontecer imprevistos, inclusive a gente não sabia como que ia contar com as intempéries, mas isso aconteceu da melhor forma possível. Então uma das coisas que me surpreendeu, que foi além das expectativas, é que toda a estrutura que foi levada ao local, né? Isso é a base de trabalho da BI, nós sabemos que é em São Paulo, mas me deixou bastante seguro que dá para cobrir em qualquer região, porque foi uma grande equipe. Nós disponibilizamos uma sala que se transformou num grande estúdio de produção,
Então, ao mesmo tempo que acontecia o trabalho de filmagem, toda uma equipe de produção gráfica e de edição, ela estava trabalhando em paralelo. A gente não existia limite de horário de chegada e limite de horário de ir embora. A gente ficava junto, todo mundo ali até concluir aquela intenção daquele dia. E uma das demandas que eu tinha passado é, olha, a gente precisa da criação de um mascote, né, um 3D, que fosse, que fizesse parte dessa filmagem. Então a filmagem era feita com a intenção da existência desse personagem, né, para não precisar se tornar um vídeo convencional, onde existe sempre ou um colaborador, ou um ator, ou enfim, algum protagonista para fazer a propaganda. Como a intenção era passar uma mensagem mais técnica, essa mensagem tinha que ser de uma forma bastante informal, né, e bastante didática. Então foi criado um mascotezinho com uma característica entre um mestre de obras, entre um peão e um engenheiro, né, e a gente foi desenvolvendo junto, desde a cor de uniforme, chapéu, isso durante a filmagem, enquanto existia a equipe de produção, né. Então, a BI ela foi compreendendo a nossa necessidade de acordo com o nosso produto, e a gente foi percebendo o quanto a gente podia dar de inputs para que esse personagem ficasse o mais próximo da nossa necessidade possível. Que ele ia estar participando o tempo inteiro e aparecer de repente ali mostrando a informação principal que nós estaremos fazendo. E aí acabou que a gente se envolve tanto no projeto que eu fui convencido a fazer a dublagem desse mascote. Não porque minha voz se parece com o mascote, mas eu tive também que inventar uma voz para isso. A gente fez quase que um concurso para eleger qual que seria a voz do mascote. Eu acabei participando também, então além de toda a equipe que participou como coadjuvantes ali, eu também tive a participação, que foi a parte engraçada e descontraída desse trabalho que a gente fez junto. O que aconteceu é que acabaram surgindo novas necessidades, né? Porque, afinal de contas, é uma equipe muito criativa, de ambos os lados. E aí nós tivemos que colocar essa criatividade em prática, ou na medida do possível, pelo menos, tentar colocar essa criatividade em prática. E conseguimos com muito sucesso, né? Um exemplo que nós tivemos é, de fato, nós tínhamos algumas cenas, né, alguns takes de produtos, onde nós inventamos que eles estariam rodando de alguma forma. De forma digital é muito fácil fazer isso, né? Isso é, se eu tiver um desenho 3D, eu consigo colocar isso no computador. Mas nós tínhamos um tempo limitado também para a realização do trabalho e tínhamos que aproveitar toda a estrutura que nós já havíamos criado juntos lá. Então, assim, ela fez a ideia da criatividade, né? A questão da criatividade, junto com a discussão no meio do projeto e a empolgação de todo mundo de fazer acontecer e não simplesmente, isso não dá, ou não existiu resistência nenhuma quando alguma ideia era apontada, não existia resistência nenhuma para ser colocada em prática. Isso aconteceu em conjunto e o resultado foi além das nossas expectativas. A gente faz essa leitura de sucesso pela forma com que isso está sendo aplicado no mercado, é a flexibilidade, tanto durante o processo quanto na finalização. Isso é, no momento em que nós encerramos aquele tempo de filmagem, né, existia um prazo para a produção e qualquer tipo de alteração de pente fino que fosse necessário fazer, a gente fazia a qualquer momento, e não tenho dúvidas que se for necessário fazer algum pente fino, depois de passado alguns meses aí do trabalho, a gente também teria essa abertura por conta da flexibilidade da BI.